Boa tarde, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para mais uma semana do PET, semana 3, né? Penúltima semana do PET do 8º ano. Então vamos às questões. Número 1, leia o texto e responda as questões a seguir. Carta a El-Rei Dom Manuel. Senhor, domingo 22 do dito mês, às 10 horas, mais ou menos, houvemos vista das ilhas de Cabo Verde, a saber da ilha de São Nicolau, segundo o dito de Pero Escolar, piloto. E dali avistamos homens que andavam pela praia. Traziam arcos nas mãos e suas setas. Vinham todos rijamente em direção ao batel. E Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos, e eles os depuseram. Mas não pôde deles haver fala nem entendimento que aproveitasse, por o mar quebrar na costa. Andamos por aí vendo o ribeiro, o qual é de muita água e muito boa. Ao longo dele há muitas palmeiras, não muito altas e muito bons palmitos. Contudo, a terra em si é de muito bons ares frescos e temperados. Beijo as mãos de Vossa Alteza, Pero Vaz de Caminha. Então, o que é que a gente precisa perceber nesse texto? Primeiro, né, a gente percebe logo que é uma carta. Bem no início isso fala. Então, como toda carta, né, ela tem o cabeçalho, tem a introdução e tem, né, o desenvolvimento da carta, que é a carta, qual o recado que ela quis dizer, e o final aí tem as despedidas, né, e o agradecimento. A gente percebe, por esse texto, que tem algumas palavras aí que a gente não está muito bem acostumado a ver. Por que será que isso acontece? Percebam que lá no final fala de Vossa Alteza. E lá no início, a introdução começa com El-Rei Dom Manuel. Então, que carta é essa? Quem foi Pero Vaz de Caminha? Quem assinou essa carta tem alguma coisa a ver com a história do Brasil. Vocês devem estar lembrados aí, né, das aulas de história, que o Brasil foi descoberto em 1500 e que a gente tinha, né, aí toda uma dependência de Portugal. E que o escrivão da frota que veio até o Brasil era o Pero Vaz de Caminha. Então, pergunta de número 1. Qual a provável época em que essa carta foi escrita? Será que é uma carta moderna, escrita em 2000? Ou será que ela tem um certo tempo? E que época é essa? E quais as marcas, né, que evidenciam essa época no texto? Por que eu sei que essa carta é uma carta que foi escrita há algum tempo atrás? O que tem nela que demonstra isso, que me prova isso? Questão de número 2. Como Pero Vaz de Caminha se dirige ao rei Dom Manuel? Como ele o chama? Fácil. Número 3. Que tipo de linguagem foi utilizada nessa carta? Foi uma linguagem mais elaborada, mais formal? Ou foi uma linguagem do dia a dia, né, que qualquer um entenderia se lesse a carta? Pense sobre isso e responda. Texto de número 2. Leia o texto abaixo e responda as questões a seguir. Oi, André. O pessoal aqui em casa até que se vira. Meu pai e minha mãe trabalham, meu irmão está tirando faculdade, minha irmã mais velha também trabalha, só vejo eles de noite. Mas minha irmã mais moça nem trabalha nem estuda, então toda hora a gente esbarra uma na outra. Sabe o que ela diz? Que é ela que manda em mim, vê se pode. Não posso trazer nenhuma colega aqui. Ela cisma que criança faz bagunça em casa. Não posso nunca ir na casa de ninguém. Ela sai, passa a chave na porta, diz que vai comprar comida, ela vai namorar. E eu fico aqui trancada para atender telefone e dizer que ela não demora. Bem que eu queria pular a janela, mas nem isso dá pé, 6º andar. Essa irmã que eu estou falando é bonita para burro, você precisa ver. Nem sei o que ela é mais, se bonita ou mascarada. Imagina que outro dia ela me disse, eu sou tão bonita que não preciso trabalhar nem estudar. Tem homem assim querendo me sustentar, posso escolher à vontade. Aí eu inventei o que o Roberto, um granfino que ela quer namorar, tinha falado mal dela. Sabe o que ele andou espalhando? Eu falei que você é tão burra que chega a meter aflição. Levei uns cascudos que eu vou te contar. E de noite, quando o pessoal chegou, fui cedo para a cama porque vi logo
Vi logo que ia dar galho. Ela contou que eu continuava a maior inventadeira do mundo. Aí foi aquela coisa, o pessoal todo ficou contra mim. Fui dormir na maior fossa de ser criança, podendo tão bem ser gente grande. Não era para eu ter inventado nada, saiu sem querer. Sai sempre sem querer, o que eu posso fazer? E dá sempre confusão, é tão ruim. Escuta aqui, André, você me faz um favor? Para com essa mania de telegrama e me diz o que eu faço para não dar mais confusão. Por favor, sim, Raquel. Percebemos aí também, né, que nós temos aí um outro modelo de carta. Já sabemos que é carta porque ela tem a introdução, o cabeçalho, né, tem o desenvolvimento e tem aí no final uma despedida, né, e a menina assinando essa carta. Então, quem escreve a carta e para quem ela está sendo escrita? Qual é o grau de intimidade dessas duas pessoas? Elas são irmãs, são parentes, são amigos, as duas pessoas, né, que aparecem aí. A menina está escrevendo para quem? Qual o grau de intimidade dessas duas pessoas? Seria amizade? Seria namoro? Seria parentesco, né? Irmão, primo? Pensem aí e respondam. A carta foi escrita na linguagem formal. O que é a linguagem formal? Né? A linguagem gramaticalmente correta, né? Com todos os termos escritos de forma correta, né? Sem erro de concordância, etc. Ou ela foi escrita numa linguagem mais informal, mais do dia a dia, mais coloquial, que a gente está acostumado a falar, né? Com os amigos, com os parentes, com os irmãos. Dê exemplos de qual tipo de linguagem existe aí e justifique a sua resposta. Questão, texto de número 3, leia o texto e responda as questões. Números sobre a adoção. Mudanças devem ocorrer para acelerar os processos de adoção no país. Brasil, 39.051 pretendentes cadastrados. 17.359, 44,45% é o total de pretendentes que aceitam todas as raças. 26.327, 67,42%, total de pretendentes que não aceitam adotar irmãos. Total de crianças e adolescentes cadastrados, 7.322. Até 10 anos, 3.314. De 11 a 17 anos, 4.008. 3.257, 44,48 feminino. 4.065, 55,52% masculino. 4.506, 61,54% possuem irmãos. Paraná, total de pretendentes, 4.034, total de crianças, 881. Então, pediu qual o título desse infográfico. O que é um infográfico, gente? Normalmente o infográfico são essas cartazes, né? Essas informações que vêm com desenhos, né? Com gráficos e desenhos, números, gráficos e desenhos. Então, a gente tem aqui, né? Esses gráficos, né, em vários formatos. A gente tem esses ícones, né, que são as criancinhas aqui embaixo, e a gente tem aí as barras, etc. Então, perguntou qual é o título desse infográfico. Ele tem um título, está lá em cima, em letras negritadas. Qual é a introdução desse infográfico? Abaixo do título a gente tem essa introdução. É só você ir lá e copiar. Quais imagens estão presentes no texto? E o que elas representam? Então, que imagens são essas? Eu falei que a gente tem os gráficos, a gente tem os gráficos em barra, a gente tem os ícones, né, que são esses desenhos aí, que lembram o quê? Então, você vai explicar, dizer quais são esses desenhos e dizer o que eles representam. Aí nós temos representação de pessoas, de números, né, de porcentagens, etc. Quais tipos de gráficos estão presentes no texto? Então, a gente tem aí alguns tipos de gráficos, né? Os gráficos que têm essas formas mais arredondadas são chamados de gráficos de pizza. Os que têm essas listas, né, são chamados de gráficos de barra. Então, dá uma pesquisadinha aí no Google, né, dá uma olhadinha e veja que tipo de gráfico, qual o nome desses tipos de gráficos que aparecem aí no texto. Então, na número 5, pediu qual o assunto tratado nesse infográfico.
Ele fala sobre o quê? Tá bem lá no início, né? O assunto que é o tratado aí no infográfico. Quais são os esquemas que compõem esse texto? Então, nós temos aí a parte escrita, né, verbal, e nós temos também os desenhos. Então, são esses esquemas, um tipo de linguagem que é com texto e com imagens. Qual a relevância desse infográfico para a sociedade? Por que uma informação desse, um cartaz desse, né, uma divulgação dessa é importante para a sociedade? O que ela pode fazer, né, com a sociedade? Será que conscientiza? Será que informa? Será que alerta? Questão de número 8, que tipo de linguagem foi utilizada nesse infográfico? Já disse isso aí anteriormente. Nós temos aí a linguagem verbal, que são os textos, e temos também os desenhos, que são os gráficos. Então pense, né, nisso aí, responda. Por hoje é só, façam com atenção, não deixe acumular as atividades. Estamos aí, né, já no final do PET, no volume 4, e a gente está sempre à disposição para tirar dúvidas e tudo mais. Então tenham bons estudos, fiquem com Deus e até.